Este é mais um programa Diálogos na UNB TV. Eu sou a professora Rosângela Correia, da Faculdade de Educação, e temos hoje a honra de ter a presença da doutora Mônica Veríssimo, professora no CEAM, Centro de Estudos Multidisciplinares da UNB, e secretária executiva do Fórum de ONGs Ambientalistas do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua presença. E o tema de hoje será sobre a Reserva da Biosfera do Cerrado. O que é a Reserva da Biosfera? Bom, é interessante que o conceito de Reserva da Biosfera, ele é um conceito que faz uma pergunta que a humanidade, uma das perguntas mais básicas da humanidade. Como conciliar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e questão de proteção da biodiversidade e valores culturais? Então, ela nasce em 1976, a partir da Unesco, e a Unesco põe esse programa chamado Homem e a Biosfera, e a partir disso, esses locais que seriam para poder trabalhar isso, e surge então as reservas da biosfera no mundo inteiro. Isso é um programa que ele surge em 76, mas ele surge com um viés mais de conservacionista. Com o passar do tempo, eles percebem que não adiantava, que a conservação estava muito ligada a essa questão simplesmente parecida com os parques nacionais dos países. E eles veem que eles têm que aprimorar sobre isso em relação à questão de pesquisa, em relação à questão de monitoramento disso, mas principalmente a questão de como trabalhar a sociedade que está em volta dessas áreas protegidas. Então, a Reserva da Biosfera ela avança e ela trabalha exatamente com conservação, a questão de pesquisa, a questão de monitorar essa pesquisa e trabalhar com a sociedade, né, com a comunidade que está em volta, valorizando a parte cultural. Então, isso, ao longo do tempo, tem sido trabalhado em diversos países. Para você ter uma ideia, hoje em dia tem 686 reservas da biosfera no mundo, em 122 países, sendo que existem 20 reservas da biosfera transfronteiriças. Então, esse conceito começa sendo trabalhado e o Brasil também, né, absorve esse programa que é bem interessante. O Brasil, ele tem 7 reservas da biosfera, e quais seriam elas? São, primeiro a da Mata Atlântica, que foi a primeira, depois a do Cerrado, que pegou uma parte do Distrito Federal, que era a chamada fase 1, era só o Distrito Federal. Depois você tem da Serra do Espinhaço, você tem a da Caatinga, você tem a do Pantanal e da Amazônia Central. É mais ou menos o seguinte, você tem praticamente em cada bioma, você teria uma reserva da biosfera. Não todos, mas praticamente todos os biomas a gente tem reserva da biosfera. E o que é importante? As reservas nossas da biosfera, elas são dimensões realmente, porque é um país continental, são dimensões realmente continentais, diferente, interessante, embora você tenha, por exemplo, Estados Unidos, você tenha o Canadá, que são países também de dimensões continentais, mas não na proporção das nossas reservas da biosfera, como a nossa agora, que expandiu a do Cerrado e a da Mata Atlântica, né? Então, ou seja, a nossa realmente são grandes reservas. A importância do Cerrado é reconhecida internacionalmente como a savana com maior biodiversidade do planeta. E em 1992, em Paris, a Unesco, por meio da sua coordenação de MAB, aprovou, então, a criação da Reserva da Biosfera do Cerrado. Como funciona a Reserva da Biosfera do Cerrado? Olha, ela funciona, Rosângela, é bem interessante, porque todas elas, né, ou seja, não só a do Cerrado, mas elas têm, primeiro, uma coordenação nacional, que é o COBRAMAB. Então, isso, ele reúne todas as reservas da biosfera que existem, né, ou seja, todos os biomas que eu falei. Depois você tem as reservas mesmo por bioma, né, então, por exemplo, a do Cerrado, você tem um conselho. Esse conselho, ele tem, como ele abarca vários estados, ele tem esse conselho que pega a reserva da biosfera do Cerrado como um todo, e depois cada estado tem o seu próprio comitê. Então, agora, você também poderia ter dentro, e isso eles deixam muito aberto à Unesco, outros tipos até de divisões dentro, por exemplo, de um comitê, no nosso caso, distrital. Nós temos o comitê da Reserva da Biosfera do Cerrado distrital. Nós poderíamos ter subdivisões desse comitê se a gente achasse interessante. Então, o bacana da reserva é que eles deixam muito aberto a
perfil daquela comunidade, a demandas daquela comunidade, mas sempre essa relação homem-natureza e trabalhando aquilo que eu coloquei, né? Ou seja, conservação, pesquisa e a sociedade e os valores culturais. Então, isso sendo trabalhado. No ano passado, foi aprovado a revisão dos limites da reserva da biosfera do Cerrado, alcançando 74 milhões de hectares, onde incluiu os estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, que se juntaram ao Distrito Federal, Goiás, Piauí, Tocantins e Maranhão. Então, agora nós temos realmente uma reserva da biosfera do Cerrado, que inclui todos os estados e o Distrito Federal. Caso a Unesco aprove essa ampliação, nós teremos uma reserva mais robusta. Então, qual é a importância dessa proposta? Especialmente quando nós pensamos sobre a necessidade de nós termos regiões interconectadas, né, para garantir a preservação e a conservação do Cerrado. Olha, eu acho que primeiro, até hoje, o Cerrado não é um patrimônio nacional, né? Ou seja, eu acho que ele não está ainda como um patrimônio nacional, é uma grande demanda, né? Se a gente pensar em termos de destruição, o Cerrado é mais destruído, que todo mundo fala da Amazônia, mas o bioma Cerrado, ele é um hotspot, né? Junto com a Mata Atlântica, ou seja, aquela biodiversidade que já se perdeu 75%, né, da biodiversidade com alta pressão antrópica. Então, eu acredito que, primeiro, de novo, valoriza internacionalmente e a questão do Cerrado e faz uma pressão nacional para que realmente ele seja reconhecido como patrimônio nacional. Segunda questão que eu acho importante é que isso nos coloca olhando o Cerrado como um todo, né? Ou seja, as políticas públicas olhando o Cerrado. Porque se a gente pensar sempre, o Cerrado está sempre relacionado com áreas altas, com áreas onde você tem toda uma demanda, uma pressão em cima da agricultura sendo feito dentro, né? Ultimamente a ONU fala que nos próximos anos ainda vai precisar de 40%, acho que até 2030 ou 2050. Mais 40% de áreas agricultáveis no mundo pela demanda que vai vir da sociedade, né, no mundo inteiro. Então, o Cerrado vai ter uma pressão grande em cima disso. Então, se a gente pensar que a reserva da biosfera é essa proposta de conciliação, de conservação, né, uso sustentável e valorização cultural, eu acho que quando você amplia isso e você pega resquícios, por exemplo, você citou o Paraná, resquícios de Cerrado, onde tem, ou São Paulo, onde você tem ainda Cerrado, diferente do DF, que é a única unidade da federação que 100% é Cerrado, porque ele é pequenininho, né? Mas, de qualquer maneira, isso nos faz com que a gente olhe a questão, primeiro, desse conceito que veio de reserva da biosfera. Eu acho que também agrega, quando você coloca isso, a questão daquele programa Conecta, que é um programa que veio a partir do Ministério do Meio Ambiente em 2018. Ele fecha no sentido de você trabalhar todas as políticas públicas para que você, de conservação e de uso, ou seja, trabalhar a cidade, trabalhar as áreas rurais. Então, vamos dizer o seguinte, o programa Conecta, a reserva da biosfera cai como uma luva dentro desse programa Conecta. Então, a reserva da biosfera do Cerrado, eu acho que ela sai na frente nesse sentido de ter essa pressão maior, talvez nesse momento, do que a questão da Mata Atlântica, que é um bioma já extremamente degradado, foi séculos para trás, foi totalmente destruído, e o próximo, tanto que é o hotspot, é o Cerrado. Então, eu achei bem interessante isso. E fazer com que a gente pare de olhar que, como a reserva da biosfera do Cerrado começou no Distrito Federal, e eu fiz parte no início dessa reserva, era sempre olhando meio, entre aspas, um umbigo, né? O DF, sem olhar a questão de Minas, sem olhar a questão do Cerrado de Goiás. Quando nos obriga a olhar o planejamento territorial como um todo, isso faz até que as próprias reuniões nossas, mesmo dentro de um comitê distrital, ampliem, para que a gente sempre se lembre que nós estamos dentro de uma rede nacional de reserva da biosfera, uma rede internacional de reserva da biosfera. E eu gosto muito do tema que eles falam. A reserva da biosfera é um grande laboratório vivo de programas que podem ser sustentáveis. Então, é mais ou menos o seguinte, se a sustentabilidade, né, isso se conseguiu, que a Unesco conseguiu isso numa reunião, que a reserva da biosfera, elas passam a ser o locus de programas que possam ser replicados para outros locais, onde você trabalha o conceito de desenvolvimento sustentável, né, a partir da valorização
valorização cultural com pesquisa. Outro ponto importante que eu acho, que confunde muito, eu acho que eu e você, a gente participa do comitê, das comissões, e a gente percebe que existe uma confusão de parque nacional, né? E tem muito isso, e de reserva da biosfera. Sem comunidade, reserva da biosfera não funciona. É diferente de um parque nacional que você tem, digamos, um ICMBio, ou você tem o IBRAM, no Distrito Federal, você faz uma reunião, você cuida daquele parque, né, você trabalha um pouco com a sociedade em volta. A reserva da biosfera é diferente. Ou se trabalha com a sociedade e você muda o pensamento, e você tanto que é o motivo que eles dizem que é interessante que ele seja absorvido pelas políticas locais, as políticas públicas territoriais locais. Então, ele é um grande laboratório que serviria e um grande selo de qualidade que os estados deveriam ver e trabalhar nesses locais de reserva da biosfera para a gente ampliar nossas políticas públicas territoriais que estão muito aquém, né, do necessário. Então, eu acho que isso é importante. Outro ponto que eu acho legal é que a última reunião que teve de reserva da biosfera, que foi em Lima, eles colocam que a reserva da biosfera também ela passa a ser trabalhando com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E somente dando ênfase na questão climática. Então, mais uma vez, a reserva da biosfera é um laboratório para os ODS, é um laboratório para trabalhar a cidade, a questão rurais, a questão parar com essa dicotomia de rural e urbano, ou seja, trabalhar em forma de gradiente. Então, tem uma série de aspectos, eu acho, que a gente consegue trabalhar, mas sem a sociedade isso não funciona. Então, não é um programa de governo, ele é um programa da sociedade e ela tem que ser extremamente trabalhada pela sociedade. Sem isso, ela morre como outros programas que a gente vê por aí, né? Nós temos, então, o Comitê Distrital da Reserva da Biosfera, que foi instituído pelo Decreto 37.615 de 2016, onde tem 28 integrantes. 14 representantes do poder público e 14 da sociedade civil. Uhum. E como você acaba de mencionar, a participação da sociedade civil é fundamental, né? E não só em termos de representatividade das ONGs, mas outras instâncias, como professores, as escolas, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, precisam cada vez mais se empoderar desse laboratório vivo que é a reserva da biosfera e efetivamente defendê-la, porque isso seria uma maneira de nós ampliarmos a área de proteção do cerrado, que hoje só é de 8,21%, né? Então, qual seria a principal participação, atribuição da sociedade civil dentro da reserva? Professor, eu acho que primeiro, eu acho que a gente tem primeiro explicar para as pessoas, de uma maneira simples, a questão sendo o que é Reserva da Biosfera, que é um programa onde você trabalha conservação e a valorização cultural e políticas públicas. Eu acho que isso é importante, ou seja, novas políticas públicas. A proposta de uma Reserva da Biosfera são novas políticas públicas. E para isso, a sociedade ela é extremamente criativa. Todos os governos, a ONU fala sobre isso, os governos, querendo ou não, eles têm uma marra, é natural isso que esteja. A sociedade não, ela tem uma capilaridade, ela tem umas ideias, né, flui muito rápido, né, a criatividade da sociedade. Então, primeira coisa, quando você começa a trabalhar, como você colocou, a questão de uma escola, a questão de um governo local ou de uma comunidade dentro daquele local da Reserva da Biosfera, mostrando que ela pode desenvolver. E isso é importante também. Existe uma coordenação do comitê, né, dos comitês, né, dentro dos estados, mas também existe uma autonomia a partir do momento que as pessoas começam a entender o que é o conceito de reserva da biosfera, uma autonomia para a própria comunidade desenvolver. Vou dar um exemplo. Na Alemanha é feito questão de uma comunidade que está na reserva, ela faz uma produção orgânica, então tem as vacas, né, o leite, eles fazem um selo, aquele leite é vendido de uma maneira separada, ela tem uma
uma logo da Unesco, está dentro de um projeto onde eles desenvolveram uma série de coisas. Você tem na Espanha também, você tem aqui no Brasil, na Caatinga, você tem na própria Mata Atlântica projetos, né, que eles criam células, como aqui tem dimensão continental, eles criam células e essas células desenvolvem algum tipo de projeto. Então, a ideia da reserva são projetos de células onde aquela comunidade está trabalhando os conceitos de sustentabilidade a partir de uma demanda, sabendo que está sempre perto de uma área que tem conservação, que ela deixa de ser um corredor, né, ou um tamponamento para aquela biodiversidade estar acontecendo, mas ao mesmo tempo ela usufrui daquela biodiversidade, isso que é importante, ou seja, não é pensando num parque nacional que é ilhado, é ao contrário, é trazendo as pessoas em volta de um parque nacional para trabalhar e aquilo ali valorizando a área deles por estar em volta de um parque nacional. Por isso a área núcleo, a zona de amortecimento de uma reserva da biosfera e a zona de transição. Uma coisa interessante é que a própria Unesco diz que o mais importante hoje em dia não é trabalhar a zona núcleo, porque a zona núcleo, você tem uma unidade de conservação, sempre ela é cercada, ela tem, né, sempre, digamos, um governo trabalhando ali, né, seja lá né, alguma instituição, né, na área ambiental. O problema é quem está no amortecimento dessa área protegida e quem está na transição para que possa trabalhar também, a partir dessa área núcleo, vários tipos de atividade ou de projetos que possam ser feitos. Então, eu acho que, eu gosto sempre de repetir, reserva da biosfera é pesquisa à universidade. Sem pesquisa não acontece o novo. Não adianta você reunir com o governo e achar que o novo é feito lá. Eu acho que o Brasil nós temos que avançar no sentido de que é a academia que traz, que oxigena, que traz o novo. Então, e no mundo inteiro, sempre a pesquisa foi o norteador de toda a reserva da biosfera. Então, eu acho que as universidades, não só a UNB, mas as demais que existem, né, dentro de toda a área da Reserva da Biosfera do Cerrado ou das outras, elas têm que estar junto para trazer o novo. A partir disso, a gente traz a sociedade, aí vem não só, por exemplo, no caso, um fórum de ONGs ambientalistas, mas todo tipo de sociedade que esteja organizada e que queira participar do projeto. E, claro, governo vindo junto, mas é sempre algo construído e é sempre o novo que está sendo construído. E isso que eu acho interessante da proposta de uma reserva da biosfera. Por isso, nós, da Universidade de Brasília, participamos ativamente no Comitê Distrital da Reserva da Biosfera, onde eu sou a representante da universidade, junto com a professora Rosiane, e considero que nós temos um papel fundamental, não só a partir das pesquisas que nós realizamos, mas na divulgação da importância da reserva da biosfera, especialmente no nosso caso, a reserva da biosfera do Cerrado. Então, ter esse tema hoje no programa Diálogos na UNB-TV é significativo, porque a gente tem aí um público universitário e fora da universidade que possa realmente, a partir de agora, começar a entender o que é reserva da biosfera do Cerrado como um instrumento de defesa do lugar do qual nós fazemos parte, né? E aí nós enfrentamos uma série de problemas, né, dentro do Distrito Federal, como o adensamento populacional, destruição de nascentes, impermeabilização do solo na zona de amortecimento, onde estão as 3 áreas núcleo da Reserva da Biosfera, que seria o Parque Nacional de Brasília, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, a área de proteção ambiental Gama e Cabeça de Veado, que inclui várias áreas protegidas, como a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, a Reserva Ecológica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da Fazenda Água Limpa, da UNB, que enfrentam toda essa pressão imobiliária, sim, política e etc. Né? Então, o que deve ser feito para garantirmos a conservação dessas áreas e, consequentemente, a conservação da reserva da biosfera do Cerrado? Professor, eu acho que a primeira questão, esse ano é um ano para o Distrito Federal de discussão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT.
ano passado, o último plano diretor botava 1 milhão de pessoas na frente exatamente de uma área núcleo da Reserva da Biosfera. Nós entramos pedimos na época uma carta, né, para a época era a ministra Marina, mostrando os 3 quilômetros que existiam em volta do tamponamento da Reserva da Biosfera. Acho que o primeiro é que a sociedade entenda as vantagens de ter uma área como Reserva da Biosfera, ou seja, ele não é estorvo, ele é valorização do território. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é valorização do território. Então, o diferencial de termos, e agora com a proposta de nova expansão do Distrito Federal, não estou falando nem do restante da Reserva da Biosfera dos outros estados, mas praticamente 100% agora do Distrito Federal é uma grande Reserva da Biosfera. Então, isso é fantástico. Isso não é estorvo, isso é fantástico. Por quê? Porque hoje em dia o mundo pede selos de sustentabilidade, ele pede o novo. Nós estamos sendo cobrados pelos ODS, nós estamos sendo cobrados pela nova agenda urbana, né, que é o ODS 11, que tem uma série de questões. Nós estamos sendo cobrados pela Convenção da Diversidade Biológica, as metas de Aichi. Então, tem uma série de questões. Agora, é fundamental. A Reserva da Biosfera do Cerrado, a Unesco fala que as reservas agora, se a gente em 10 anos... né, porque a gente não fez o dever de casa, né, do relatório. Se a gente não tiver fazendo o nosso plano de ação e se a gente não fizer os objetivos em volta à reserva, nós podemos perder o título de Reserva da Biosfera. Então, agora é ou faz ou faz. Né? Ficou para trás aquela de que há 25 anos atrás nós começamos com uma Reserva da Biosfera que nunca engatilhou. Por quê? Porque nunca aconteceu. Porque ela era sempre comandada pelo governo. Parecia que era um programa de governo. É importante dizer, Reserva da Biosfera não é um programa de governo, é um programa que o Brasil assumiu junto à Unesco, e esse compromisso é um compromisso do Brasil, e a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E isso envolve pesquisa da comunidade científica e envolve participação ativa da sociedade. E o primeiro passo, tanto que foi uma discussão no final do ano passado, o primeiro passo desse ano é comunicação. Né, que eu agradeço a questão de estar aqui podendo falar sobre a questão da reserva. É comunicação, dizendo o que é a vantagem de ser reserva. A Reserva da Biosfera só nos traz vantagens para projetos, nos traz vantagem de visibilidade para o governo, para a questão de sustentabilidade. Então, não esquecendo que nós somos capital da República. Então, se a gente é patrimônio cultural, né, a gente também tem a parte que eu chamo de patrimônio ambiental. Né, e aí eu até junto num projeto patrimônio cultural, que é o Conjunto Urbanístico de Brasília, que também foi reconhecido pela Unesco, e do ponto de vista de patrimônio ambiental, o Cerrado, dentro do Distrito Federal. Então, essas duas questões a gente tem que casar, e é isso que é o futuro. Então, a gente tem que pensar aquilo que nos diferencia para poder evoluir no Distrito Federal. E eu acredito que isso aí não está sendo muito visto, né, pelos últimos governos, essas duas questões que são diferenciais e que realmente melhorariam até a questão de geração de emprego. Né? Agradecemos muitíssimo a sua presença, doutora Mônica Veríssimo. Obrigada. Este é mais um programa Diálogos na UNB TV. Se querem mais informação sobre a Reserva da Biosfera do Cerrado, entrem no museucerrado.com.br. Acompanhe a nossa programação.